Olá, tudo bem? Por que o Evangelho Eterno é a melhor opção de viver Cristo? Porque o Evangelho Eterno é a melhor opção de viver Cristo. Vamos começar. Evangelho, Reino de Deus. Jesus pregou as boas notícias do Reino de Deus que estava próximo aos judeus. Paulo pregou as boas notícias do Reino de Deus que estava próximo aos gentios. Estava próximo. Na oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou aos discípulos, Pai Nosso que está no céu, venha a nós o vosso reino. Eles, na oração, Jesus ensinou a eles pedirem o reino, porque o reino de Deus não tinha sido estabelecido ainda. Então veja, o reino de Deus, do ano 66, entre o ano 70 para trás, estava para ser estabelecido, estava para ser edificado na humanidade. Por isso que quando você lê Apocalipse 14:6, vi outro anjo voando, João falando em espírito, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Então era o que? O reino de Deus estabelecido eternamente, que nunca mais acaba. Por isso que o nome recebe aqui, o nome que está aqui é Evangelho Eterno. É o reino de Deus estabelecido eternamente. E o juízo do Apocalipse, ele só pode acontecer a partir do momento que Cristo passou a reinar. Que aí o reino passou a ser de Cristo, e não mais o reino de Moisés, o reino de trevas, de escuridão e de morte. Por isso que você lê o versículo 7, de capítulo de 14, Apocalipse 14, dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Você entende? Por isso que o juízo começou a partir do momento que Cristo tomou as rédeas dos reinos da terra, do reino espiritual na mente das pessoas. Até então, quem dava as cartas era Moisés. Então, entendendo o que significa a palavra evangelho, reino de Deus, que nos dias dos discípulos de Jesus estava próximo, aí nós vamos para Apocalipse 10, versículo 7, que disse assim, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Os servos não vieram anunciando o evangelho? Não vieram anunciando que o reino de Deus estava próximo? Um dos profetas que anunciou aqui com mais exatidão a vinda desse reino não foi Daniel, no capítulo 7, versículo 13 e 14? Ele disse assim, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como o filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. É só você ler o versículo 9 e 10 que você vai entender isso aqui. Então, aqui, a visão de Daniel, vendo como filho do homem vindo por sobre as nuvens, era vendo o juízo que estava chegando e que iria vir contra quem? Contra Israel. Contra as 12 tribos de Israel. Então, toda vez que você lê que o filho do homem vinha por sobre as nuvens, era um sinal de juízo. E quando chegou essa situação, quando se cumpriu isso, lá dentro dos muros de Jerusalém, de 69 a 70, aí chegou esse juízo, e esse juízo foi sentenciado, o resultado da sentença é o versículo 14, o próximo versículo de Daniel 7, que assim diz, foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. Então, por que eu coloquei esse título nesse vídeo? Porque o Evangelho Eterno é a melhor opção de viver Cristo. Porque a graça maravilhosa pregada por Paulo, como favor imerecido aos gentios,
durou até o reino de Cristo ser estabelecido. Durou até aquele evangelho que Paulo pregava aos gentios se tornar eterno. Coisa que nos dias de Paulo ainda estava sendo anunciado, estava sendo informado. Da mesma forma, nos dias de Jesus, também estava sendo anunciado. Quando você hoje entende Apocalipse 14:6 e você entende principalmente Apocalipse 15:5, que assim está escrito, Apocalipse 11:15, e o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, quando foi tocada a sétima trombeta, se cumpriu o quê? Daniel 7, Daniel 7:13 e Daniel 7:14. E aí, por isso que o evangelho se tornou eterno, porque passou a ser de Cristo. Então, quando você confessa, quando você fala assim, não, eu estou vivendo o evangelho eterno, porque eu estou no reino de Cristo, eu acredito, eu boto a minha fé, a minha confiança, que todos os reinos pertencem a Cristo, já vai fazer 2000 anos, e que Moisés, o reinado dele, ficou do ano 70 para trás. Então, quando você confessa que você está no reino de Cristo, pela fé, você está no evangelho eterno. Não adianta você xingar o evangelho eterno. Não adianta você falar que o evangelho eterno é amaldiçoado porque é outro evangelho, como Paulo falou em Gálatas capítulo 1, versículo 6. Não. Porque nos dias de Paulo, este evangelho não tinha se tornado ainda eternamente eterno. Não tinha ainda sido estabelecido um reino que iria durar para sempre. Mas o que é o evangelho eterno? Nada mais, nada menos do que Jesus ensinou a mulher samaritana, como está lá em João, capítulo 4, do versículo 20 ao 24. Quando Jesus falou isso, a mulher samaritana, já vai para 2000 anos, estava anunciando o quê? O evangelho eterno. O reino de Cristo estabelecido. Olha aqui, ó. João 4, versículo 20 ao 24. A mulher samaritana disse a Jesus: nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, porque o templo estava de pé ainda lá em Jerusalém. E os judeus adoravam Deus aonde? No templo de Herodes, antigo templo de Salomão. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Está vendo? Jesus estava anunciando que estava chegando a hora que nem ali em Jerusalém e nem nos montes eles iriam adorar mais Pai. 22. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 23. Jesus respondeu: mas vem a hora e já chegou. Gente, vai fazer 2000 anos. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então, quando você fala, não, eu estou no evangelho eterno, eu não saio da minha casa mais para ir para templo nenhum, eu não saio da minha casa para me reunir como igreja, porque tudo isso foi naquela época que o evangelho estava sendo anunciado, naquela época que o evangelho, que o reino de Deus não tinha sido estabelecido perpetuamente. Quando você faz o que nós estamos fazendo, adorando o Pai em espírito e verdade, você está apenas cumprindo algo que Jesus falou para uma mulher samaritana há quase 2000 anos atrás. Nós não estamos fazendo nada de diferente. Nada. Nós não achamos pó de ouro em Marte, nós não descobrimos a roda, nós não descobrimos o Brasil, nada disso. Nós apenas que estamos no Evangelho Eterno, nós apenas estamos demonstrando a fé que nós temos nessa palavra que Jesus falou a uma samaritana. Veja, versículo 23, 24 de João 4. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. É simples assim. Então nós não estamos aqui praticando nenhuma obra amaldiçoada, nós não estamos praticando nenhuma obra de trevas. Pelo contrário,
Nós estamos exatamente cumprindo o que Jesus veio ensinar há quase 2000 anos atrás. E ensinou isso antes de Paulo pregar. Ensinou isso para uma mulher samaritana. E nos dias de hoje, como está em Apocalipse 21, versículo 3, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Eis o templo espiritual de Deus com os homens, onde eu mesmo, disse Cristo, eu mesmo estarei. Então, quando nós estamos confessando o Evangelho eterno, o reino estabelecido, o reino de Cristo para sempre, nós estamos exatamente no templo espiritual dele, onde ele mesmo se faz presente. Nós só podemos ser influenciados pelo entendimento que ele nos dá. Nosso entendimento não é de teólogo, nosso entendimento não é de Bíblia de estudo, nosso entendimento não é de pessoal que está reunindo como igreja. Tudo isso eu já passei e ficou para trás. Isso já ficou para trás. Então, por que o Evangelho é a melhor opção de viver Cristo? Porque nós não somos cristãos. Porque os cristãos dos dias de Paulo, eles buscavam, eles ficavam buscando Cristo. Nós não buscamos Cristo. O Evangelho eterno nos ensina a viver Cristo, a desfrutar de Cristo em nós, pela nossa fé. Tá bom? Eu vou deixar essa pequena mensagem com você. Espero ter sido útil. E se foi, curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. E vamos em frente falando do Evangelho eterno, do reino de Cristo, estabelecido eternamente. Tá bom? E podemos com toda a confiança dizer: nenhuma religião presta, se reunir como igreja é uma obra morta, não tem mais sentido nenhum. É mais um ramo, uma ramificação do sistema religioso. Simplesmente isso. Tá bom? Um abraço, um aperto de mão, até a próxima. Tchau, tchau.